Olá, tudo bem? Eu sei que você que chegou aqui dentro desse vídeo está buscando referências e conhecimento para que você consiga produzir peças como essa aqui e consiga chegar no seu melhor resultado. A partir de agora, eu vou te ensinar a como fazer um corte de uma saia godê dupla com 3 metros de tecido, uma peça de bico e uma peça de entremeio. Com elementos simples como esse aqui, eu vou te ensinar a partir de agora, onde você vai ter muita confiança dentro do conteúdo e entender todo o passo a passo. Então presta bem atenção. Aqui na minha mão eu tenho 3 metros de tecido, um tecido muito comum que é utilizado em todo local do Brasil. Aqui eu tenho o tecido de Oxford, que também é conhecido como um Panamá, e olha bem o que eu estou fazendo aqui, ó. Dobrei o meu tecido ao meio, dobrei novamente de novo, e aqui você vai cortar apenas 2 dedinhos de tecido dessa forma aqui e você vai me acompanhar do início ao fim, porque eu vou te ensinar a fazer o corte perfeito da saia godê longa, tá? Então, você cortou 2 dedinhos, agora pega sua fita métrica, marca aqui 15 centímetros e corta novamente. Ok. A partir de agora, com esses 2 cortes, nós já temos aqui disponível o cós e o ajuste da nossa saia. Para executar o corte da saia, presta bem atenção que você vai pegar todo o seu tecido dessa maneira aqui e entende a praticidade que eu quero mostrar para você. Você vai pegar esse tecido, dobrá-lo ao meio, nesse formato como eu estou fazendo aqui, e com essa ponta da sua mão, você vai dobrar sobre o tecido, trazê-lo para a sua mão novamente, posicionar sobre a mesa e ter esse resultado. É sobre essa segurança que eu quero ensinar para você e é sobre esse passo a passo que vai tirar você do absoluto zero e fazer com que você consiga produzir as suas peças tendo começo, meio e fim. Eu tenho certeza que muitas pessoas têm buscado referência, assim como você, na produção da moda afro. E aqui você vai cortar a dobra da sua saia fazendo esse arco de maneira bem simples. Olha que prático, onde você vai conseguir fazer tudo isso aqui acompanhando junto comigo esse passo a passo. Após você fazer o corte dessa peça, você vai pegar aqui a sua fita métrica, marcar com a pontinha aqui em cima e presta bem atenção, tá? Você vai marcar aqui 25 centímetros e vai fazer esse corte. Dessa maneira, a sua peça vai estar cortada já com esse resultado. E sobre isso, deixa eu falar para você algo muito importante. Eu tenho certeza que você já buscou o auxílio de uma costureira para conseguir produzir a sua peça de maneira segura e de repente você se esbarrou com o preconceito. Eu entendo muito bem que existem muitas profissionais da costura que têm o preconceito de produzir peças para a moda afro e com isso você aí do outro lado acaba sofrendo com a escassez desse profissional. É por isso que eu quero te ensinar todo o passo a passo para que você tenha habilidade e consiga produzir a sua peça seguindo todas as referências que eu estou passando para você a partir de agora, com começo, meio e fim. Eu quero passar para você uma informação muito importante. Imagine você, a partir de agora, num prazo de 8 dias, entendendo já todo o processo e já produzindo as suas peças. É exatamente isso que eu quero falar com você. Eu quero te ensinar a ter segurança, te ensinar a cortar os seus tecidos e, principalmente, fazer com que você consiga ter confiança, um bom aproveitamento e um excelente resultado. Tá vendo todo esse movimento que eu estou fazendo aqui? É sobre isso que eu quero te ensinar. Toda essa parte que eu estou cortando aqui, ó, de pedacinhos de 15 centímetros, ele vai se tornar o babado da nossa saia. E aqui você vai seguir cortando dessa maneira, desse jeito aqui, e olha que eu não estou colocando nenhuma matemática, nenhum cálculo, nem nada que consiga fazer com que você se complique no meio do caminho e no meio do aprendizado. Falando do aproveitamento que nós tivemos, tudo isso aqui, ó, ele vai servir como um babado lá na ponta da nossa saia, e o babado você vai tirar em torno de 14 a 15 centímetros, aproveitando todas as sobrinhas do seu tecido. E o melhor de tudo isso, tá? 3 metros de tecido foi o que nós utilizamos para fazer a construção dessa saia, tendo aqui o corpo da saia, o babado, o cós e o ajuste. A partir de agora, nós vamos juntar toda essa peça junto com o aviamento e vamos para a máquina de costura que eu vou te ensinar todo esse processo de confecção de maneira muito clara, simples e objetiva. Antes de começar a costura, eu quero te falar algo delicado e que é fundamental que você entenda.
Existe uma barreira impedindo o crescimento desse mercado, e eu estou falando sobre o preconceito religioso. Segundo dados do Ministério dos Direitos Humanos, milhares de denúncias acontecem por ano e as religiões de matriz africana estão entre as mais atacadas. E isso não é opinião, é registro público. Pessoas precisam de roupas que representem a fé, a identidade, mas o que acabam encontrando são portas fechadas ou profissionais que não sabem fazer. E do outro lado está você, que talvez já recebeu um pedido assim e sentiu medo de errar, medo de desrespeitar ou simplesmente não sabia por onde começar. Enquanto isso, tem muita gente cobrando R$ 1.200 por saia e com fila de espera e com uma demanda altíssima. E você sabe disso. Para iniciar o processo da costura da saia, verifique se está tudo certinho, como o cós, o ajuste do cós, tá? Os babados, você vai separar tudo certinho e, por fim, você vai separar o próprio corpo da saia, que é essa parte aqui. A partir de agora, você vai fechar a sua peça já na sua máquina, seguindo todo esse passo a passo aqui, ó. Fechando a lateral de maneira bem simples, tá? Aqui você vai deixar um pequeno pedaço da sua saia em aberto, tá? Vou ajustar aqui, igualando os dois lados. E agora você vai para a aplicação do bico. E aqui é bem simples. Posiciona esse bico nessa parte. Vem fazendo essa roda aqui inteira ao longo da saia, fazendo algumas preguinhas. E essa parte é bem simples, tá? Ó, faz uma prega, costura. E aqui você segue fazendo esse movimento em volta da sua saia toda, tá? Continua fazendo todo esse processo e o detalhe muito importante é que toda a produção dessa saia aqui, você só vai precisar utilizar a sua máquina de overlock, tá? Uma outra dica de costura para você é que eu já utilizo o próprio detalhe aqui, ó, da peça como base para fazer as minhas preguinhas aqui, ó. Então eu sigo fazendo todo o processo da costura até encontrar aqui o outro lado. Então aqui agora eu corto, já concluí a primeira etapa para a aplicação do bico. Por último agora, nós vamos fazer o detalhe do cós, tá? Antes de trabalhar o babado, presta bem atenção. Esse detalhe aqui, nós vamos fazer uma costura de uma ponta à outra. Porque será essa faixa que vai trabalhar no meio do cós fazendo o ajuste, tá? Então aqui eu sigo fazendo essa costura aqui certinha. E agora nós vamos trabalhar o cós. E ainda tem mais dicas para você aqui. Aqui nós temos a faixa que nós cortamos com 15 centímetros. Então você vai fazer uma dobra de aproximadamente 3 dedinhos. Vai segurar aqui dessa forma. E agora você costura. Feito. Lá do outro lado, seguindo a mesma posição aqui na parte de cima, você vai dobrar aqui também esse pedacinho aqui, vai fazer a outra dobra e costura dessa forma, tá? Agora você vai fechar o cós da sua saia, tá bom? De maneira bem simples. Então você vem aqui, posiciona já o detalhe aqui dentro e agora você segue fechando o cós da sua peça, sempre deixando aqui, ó, o ajuste no meio. Agora aqui para a reta final, eu faço esse detalhe aqui. E agora nós vamos fazer a aplicação do nosso cós na parte de cima da saia. Por último, nós vamos trabalhar aqui o encaixe do babado, tá? Então você vai pegar aqui, ó, onde está
a costura, vai posicionar o cós e vai fazer essa costura aqui, de um lado para o outro, tá? Aqui também eu sigo fazendo algumas preguinhas na parte do cós, para que depois eu consiga um detalhe bem bonito também no acabamento final. E agora aqui eu vou fazer um encontro da minha peça, dessa maneira aqui. Simples e fácil, tá? Puxei aqui os 2 cordões de ajuste para poder fazer o ajuste do cós da minha peça. Agora aqui eu faço um laço. E por último agora nós vamos trabalhar aqui a parte do babado da saia. Lembra que nós cortamos todos aqueles pedaços aqui, então nós vamos emendá-los dessa maneira. Vamos seguir aqui fazendo e tirando as diferenças, tá? Essa parte aqui é bem fácil também. Então, vou abrir aqui a outra parte. Vamos posicionar aqui. E aqui você segue fazendo a costura de todas as sobrinhas do tecido aqui que você tirou para fazer o babado. Simples e prático, tá? Chegou nesse resultado aqui, agora você vai aplicar aqui, ó, esse babado aqui na parte de baixo. E aqui tem uma dica bem simples, tá? Eu vou posicionar a minha peça e aqui eu vou, ó, esticando um pouco e costurando, fazendo o franzido do babado da parte de baixo para que ele tenha esse resultado aqui, tá? Então aqui eu sigo fazendo essa aplicação dessa maneira. Uma outra dica é que os aviamentos você pode utilizar da cor que você tiver a preferência ou pedido. Sigo fazendo a aplicação do babado inteiro. Até o final. E o ponto alto vai ser o acabamento também da parte de baixo, tá? Então aqui eu sigo puxando e ajustando. Cheguei aqui, ó, na reta final da construção do meu babado, então aqui eu vou costurar, vou fechar o encontro do babado aqui da saia, ajustando sempre o bico e o tecido da parte de baixo. E agora aqui eu vou passar uma costura inteira do overlock, igualando o meu babado aqui embaixo, tá? Um outro detalhe também, você pode optar por deixar a sua peça toda com esse detalhe, apenas com uma camada do babado e uma camada do bico, e uma outra situação também que você pode fazer
é aplicar o bico do entremeio aqui, ó. Ou utilizando a máquina de overlock, ou utilizando a máquina de costura reta, para que você consiga ter um bom resultado também, tá? Aqui eu vou fazer a aplicação do bico, para ter esse efeito ali final. E assim, dessa forma, você pode ou engomar o bico e deixar o bico nessa função aqui para a parte de baixo, ou passar uma costura reta aqui, ó, fazendo todo esse reforço, tá? Então eu sigo fazendo esse processo da aplicação. E dessa forma aqui, em instantes, eu concluo a minha saia. Simples, prático e rápido, para que a gente consiga, em questão de minutos, produzir a nossa peça de maneira perfeita, tendo aqui esse resultado. A partir de agora, você vai conferir junto comigo como ficou o resultado final da nossa peça, entendendo que em pouquíssimo tempo você conseguiu entender o processo do corte, da costura, da utilização do aviamento, para que você também tenha esse resultado aqui. Essa peça que nós fizemos com apenas 3 metros de tecido de Oxford, com uma peça de bico bordado e uma peça de entremeio. Deixa eu falar para você que no total do custeio dessa peça aqui, no valor, foi utilizado entre R$ 45 e R$ 50 reais, dependendo do local que você mora e principalmente entendendo também quanto custa os tecidos na sua região. Agora imagine você vendendo uma mesma peça como essa aqui por 250, 300 ou 400 reais. Isso vai depender muito do capricho, daquilo que você vai utilizar na costura e na confecção da sua peça, tá? É importante lembrar que esse tipo de conteúdo é muito conteúdo que você está buscando para endossar ainda mais o seu conhecimento, te dar mais confiança e, principalmente, que você consiga ampliar tudo que você já aprendeu sobre o conteúdo de moda afro. A partir de agora, você vai observar todo o processo do resultado aqui e entender que também que essa saia ela foi costurada especialmente para compor esse traje aqui que eu acabei de montar para você. Para você que chegou até aqui nesse vídeo, atenção, eu tenho 2 pilares para te apresentar. O primeiro pilar é um ambiente seguro, que é a comunidade de moda afro, que foi criada para você aprender sem julgamento e sem preconceito. A comunidade é um ambiente moderado e protegido, onde o respeito vem antes de tudo. Agora vamos ao segundo pilar, que é o nosso método, que foi construído com um passo a passo simples para você produzir cada uma das suas peças com segurança, com técnica e respeito. Você vai produzir os moldes de cada uma das suas peças, você vai aprender a cortar as suas peças direto no tecido, vai escolher os aviamentos corretos e fazer o acabamento profissional. A partir de agora, eu vou te mostrar como esses 2 pilares são extremamente importantes e juntos eles podem transformar a sua realidade na costura. Foi justamente olhando para esse cenário e para o crescimento desse público no Brasil que eu decidi organizar todo um método estruturado, onde você não terá apenas a prática, mas terá o processo e o acompanhamento. A partir de agora, a solução para você costurar as suas próprias peças do absoluto zero, sem medo, sem dúvida e sem preconceito, é um conteúdo completo focado em trajes para a moda afro, com acesso vitalício à nossa plataforma de ensino e à nossa comunidade moda afro. Uma vez dentro, você não precisa mais se preocupar. Todo o conteúdo que você vai aprender comigo será seu para sempre. E o que você vai aprender junto comigo é todo o processo de confecção de cada uma dessas peças. Você vai aprender a fazer os moldes do zero, sem cálculo matemático, aprender usando a prática. Após o processo de fazer os moldes, eu vou te ensinar a cortar direto no tecido. E eu sei que você já perdeu muito tecido porque simplesmente não se sentiu segura para fazer o corte da sua peça. A partir de agora, você vai fazer os seus cortes de maneira prática, sem perder o tecido do seu cliente. Vamos escolher juntos o melhor material disponível para fazer cada uma das peças. Vamos escolher o aviamento correto
e aplicar o acabamento de maneira profissional. Além de todo o conteúdo que vamos ter, você terá disponível o acompanhamento e suporte da minha equipe, que será monitorada por mim. E tudo isso junto com o ensino prático, tudo organizado e pensado para quem quer dominar de verdade a costura de roupas e trajes de moda afro. E para você que está aqui nesse vídeo, existe algo muito importante que eu quero que você saiba. Você não terá apenas um conteúdo, você vai participar ativamente dentro da nossa comunidade, participando das enquetes, onde vamos sempre estar atualizando as peças que você vai aprender. Agora, eu sei que você já buscou algo assim, mas não encontrou e deve estar se perguntando: isso tudo é verdade? Realmente existe? Existe sim. E você tem a oportunidade de entrar por um valor único de 10 vezes de R$ 29,70 ou um valor à vista com pagamento único de R$ 297. Aproveita agora essa oportunidade e clique nesse botão aqui abaixo.